Salve, salve, galera! Meus aluninhos do curso BIC. Beleza? Vamos então à correção da prova para o Instituto Rio Branco 2023. Tá? Vou dividir a correção da prova em 5 partes. Tá? E aqui nós estamos corrigindo a primeira parte. Legal? Vamos lá. Vamos então às primeiras questões, as duas primeiras questões, com cada questão com 4 itens. Vamos lá. Mais epicuristas que estoicos. Olha lá, o fragmento é lá no iniciozinho do texto, né? Ele está falando aqui sobre o bom selvagem encontrado na América, né? Por Américo Vespúcio. E aí ele falando sobre as características dos índios que ele encontrou, né, e tal. Enfim, ele fala, olha, eles têm uma vida tranquila. Eles não administram justiça, eles não têm fronteiras, não dão qualquer valor ao ouro, não estão nem aí para isso, eles querem ser felizes de uma forma geral. No final, por isso que eles falam, eles são muito mais epicuristas do que estoicos. Tá legal? Assim, a grande diferença entre o epicurismo e o estoicismo está na questão da felicidade. Enquanto o estoicismo acha que a felicidade traz um problema, traz prejuízo à sapiência, ao conhecimento, que é o que o estoicismo privilegia, o conhecimento, tá? A virtude, o racionalismo, certo? E o prazer gera problemas porque você acaba abrindo mão, exatamente, né? Com o prazer você acaba abrindo mão do conhecimento, da sapiência. Tá? O epicurismo já é uma outra coisa, é a busca do autoconhecimento, da felicidade, mas da felicidade, aquela felicidade restrita, do prazer limitado. Legal? É aquele prazer que busca de coisas pequenas. Daí o autoconhecimento. Tá? No epicurismo, você não está buscando uma coisa gigantesca, porque quando você busca uma coisa gigantesca, isso pode lhe causar também uma dor gigantesca. Então, a felicidade está nas coisas pequenas. Tá? Aquilo que a vida, mesmo de uma forma geral, pode proporcionar, que a natureza pode proporcionar. Beleza? Então, essa é a grande diferença. Certo? Enquanto o europeu está na busca, essa é a cultura, essa é a grande comparação que ele está fazendo, né? Enquanto o europeu está preocupado com coisas gigantescas, com o ouro, com os reinos, com a justiça, aquele indígena ele está preocupado com aquela vida ali, com o rio, com o banho que ele vai tomar, com o sol, com o céu, com a natureza, e assim vai. Certo? Então, quando ele fala aqui, vamos lá, eles são mais epicuristas que estoicos, falando sobre a população que o Américo Vespúcio encontrou nas Américas, significa que os indígenas lhe pareceram mais simples. Até aí tudo bem. Ligados à natureza, também é verdade. Do que austeros. Austeros significa inflexíveis, pessoas muito severas. Tá? Não é isso. Quando ele está comparando, quando ele faz essa comparação, tá, o principal elemento realmente está ligado à simplicidade, às coisas que a vida oferece. Mas ele não está comparando com a questão da austeridade. Da coisa inflexível de você não mudar nunca. Não, não é isso. Então, essa palavra aqui é que mata totalmente o item 1. Então, os indígenas eram mais simples? Sim, eles estavam preocupados com a vida. A grande preocupação deles é viver a vida ali, que é daquele ambiente, daquilo que o espaço lhe oferece. Né? Até aí tudo bem, uma vida mais ligada à natureza, sem preocupação com justiça, com ouro, isso tipo de coisa. Mas austeridade não tem relação nenhuma com o que se colocou. Então, item 1, errado. Item 2. Vespúcio antecedeu o padre franciscano na comparação dos costumes indígenas com características da civilização europeia da época. Esse item 2 é correto, só você olhar lá o texto. Primeiro, né, você vê até pelo período,
né, em carta de 1502, o Américo Vespúcio faz uma comparação entre os indígenas que ele encontrou com aquela população europeia, né, de onde ele saiu, de onde ele partiu. Certo? Então, enquanto os europeus estavam querendo viver uma vida com preocupações grandiosas, com justiça, formação de Estado, com rei, províncias, ouro, tá? Então ele faz esse comentário. Já aquela população que ele encontrou nas Américas, os indígenas que ele encontrou, pessoas que estavam querendo milagre, estavam preocupados com aquela vidinha ali, com o rio, com o sol, com a natureza. Beleza. Então ele tece um comentário, ele tece uma comparação. Depois disso, olha lá, o mito do bom selvagem se consolidou graças ao franciscano André Tevet e ao calvinista Jean Delery. Em 1557 foi Tevet, que é o franciscano, certo que é o padre franciscano, que inaugurou a tradição de criticar a cultura europeia por meio do confronto. Confronto significa comparação. Então, tanto Américo Vespúcio quanto André Tevet, ambos compararam aquela população indígena com a população europeia. Sim. Tá? Item 3. O Huguenote citado, é o padre, o Huguenote é pessoas do clero francês. O Huguenote citado faz uso da linguagem conotativa para matizar, né? Para colorir. Matizar é exatamente isso, né? Ou seja, não é exatamente aquela situação real. A antropofagia comparando-a com a usura. E é verdade, ele faz esse uso mesmo. Repare só. Também Jean Delery desculpa o que parecia chocante nos costumes indígenas. Também Jean Delery. Certo? E aí ele fala, olha lá, o calvinista, né? Jean Delery, que é o Huguenote. A antropofagia, por exemplo, não é pior do que a prática da usura na Europa. Então ele está comparando. Já que os usuários sugam o sangue e a medula e, por conseguinte, comem vivos as viúvas, os órfãos e outros infelizes. Só que é linguagem figurada. Então, eles diminuem a crítica, eles acabam abrandando a crítica feita aos indígenas americanos. Falam, olha, é ruim aquilo lá, mas não é pior do que o que a gente encontra na Europa. Só que quando ele fala o que acontece na Europa, ele usa a linguagem figurada. Não é que eles iam comer as pessoas vivas, não é isso. Mas está no sentido figurado. A comparação que ele acaba utilizando realmente está no sentido figurado. Quando ele faz justamente a comparação com a usura. Então, né, aqui, ó, já que os usuários sugam e, por conseguinte, comem vivos os órfãos e outros infelizes. Né? A prática da usura. Já. Então, olha lá, na prática da usura acontece isso. Vai ser usurários, né? Mas, enfim. Certo? Quando eles fazem a comparação, eles usam a linguagem figurada e acabam matizando, colorindo, diminuindo o impacto, né? Dando uma cor menos real, menos agressiva àquele fato que ali acontecia. Item 4. A palavra indômita significa que a coragem dos prisioneiros é difícil de ser dominada. O prefixo in dá a ideia de não, de negação, de privação. Dômita vem de domar mesmo. Então é algo que você consegue domar, que você não consegue segurar. Tá legal? Então, no contexto em que aparece, né, os prisioneiros têm uma coragem indômita que você não consegue, né, domar, que você realmente não consegue ter domínio sobre aquilo. Né? Então, item 4, certo. Vamos lá, vamos para a questão número 2. Falando sobre o segundo texto. Questão número 1. O item contém crítica de fundo aos princípios democráticos que se concretizam. Primeiro, já tem uma coisa errada aí. Tá?
olha só, primeiro que o texto começa com uma generalização. A democracia transformou-se em um regime semi-anárquico. Então, a democracia, de uma forma geral, se transformou em regime semi-anárquico, que terá como consequência o esboroamento, quer dizer, o desmoronamento, o fim do Estado. Certo? Bom, quando ele diz que o texto contém crítica de fundo aos princípios democráticos que se concretizam em regimes anárquicos, bom, então aqui esse item 1 estaria dizendo que não estaria fazendo uma crítica generalizada. Estaria fazendo uma crítica aos princípios democráticos que se transformaram em regimes anárquicos. Não a todos os princípios democráticos, só aqueles que se transformaram em regimes anárquicos e autocráticos. Então a primeira coisa errada, que o texto tem, na frase, no texto original, nós temos uma ideia de generalização. E segundo, tá legal? E segundo, que aqui você está trabalhando com esse que aqui é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Se eu não tenho pontuação antes, essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, então dá uma ideia de restrição. Então não é qualquer princípio democrático, só aqueles que se transformaram. Não, o texto diz que, de uma forma geral, a democracia se transformou em outro regime. E um outro erro que também acontece aí é que ele fala em um regime, olha lá, que ele fala, a democracia transformou-se em regime semi-anárquico e não anárquico. Então são dois elementos que geram o erro para esse item 1. E por fim, gente, se você parar e olhar, o texto não contém uma crítica aos princípios democráticos, que é o que está escrito também no item 1. Não. O texto não faz crítica aos princípios democráticos. Ele faz crítica às transformações que esses princípios democráticos sofreram. Item 2. A ênfase do autor recai sobre o processo de transformação da democracia, mais do que sobre a distância entre seus ideais e sua realidade. Ou seja, seria mais na transformação da democracia do que na distância. Só que o texto diz exatamente o contrário. Olha lá. Mais do que na transformação do regime, parece útil ao nosso objetivo concentrarmos a reflexão a respeito da distância. Ou seja, mais importante do que a transformação é a distância que existe, tá? É a distância que existe entre os ideais democráticos e a democracia real. Ou seja, o item 2 inverte. Então, mais útil do que a análise feita nessa transformação do que era a democracia original para aquilo que ela se transformou, é observar a distância que existe entre os ideais democráticos e a democracia real. Ou seja, isso aqui, esse aspecto aqui, supera a questão da transformação. E ele diz exatamente o contrário. Que a ênfase do autor a ênfase real, se destaque, recai sobre o processo de transformação mais do que na distância. Não é o contrário, é mais na distância entre os ideais e a realidade do que do processo de transformação. Então, é o oposto. Item 3. Esse item aqui é até curioso, é interessante nós comentarmos. Esse item, ele teve uma resposta original, que era certo. O gabarito deu como certo, depois eles alteraram a resposta, deram como errado. E é compreensível. Tá? A alteração é correta, é perfeita. E eu entendo até o porquê da confusão. Que quando se fala em matéria bruta, né, a expressão matéria bruta geralmente está relacionada a quê? Ao elemento bruto, ao original de tudo, antes de ser lapidado. Certo? Então, quando a palavra matéria bruta foi colocada ali, num primeiro momento, passa essa sensação de que seria a matéria inicial, original de tudo. Só que nesse contexto ele não está sendo utilizado assim. Tanto é que ele fala, olha só, e aí foi o que fora concebido como algo nobre e elevado tornou-se matéria bruta. Então, isso aqui já não é mais matéria bruta no sentido de matéria primária, original. Não. A transformação é que levou a matéria bruta. Ou seja,
havia um elemento original da democracia. Depois do que aconteceu com a democracia, aquele espírito que seria algo nobre, que seria algo elevado, acabou se transformando em matéria bruta. Ou seja, matéria bruta aí não está no sentido de algo original. Não. De algo primário. Não. Matéria bruta aí está no sentido de algo grosseiro, algo alterado, algo modificado, mas sem carinho, sem zelo por aquilo. Então a maneira como foi alterada piorou aquilo que era o original. Então o contexto, até porque, olha lá, tornar-se significa transformar-se em alguma coisa. Então isso aqui é um elemento que é uma consequência da transformação. Então veja bem, matéria bruta aí está num sentido que não é aquele que geralmente a gente utiliza. Nós estamos trabalhando com a matéria bruta aqui, material. Agora a gente vai lapidar para transformar numa coisa linda, o diamante lindo. Não, mas não está sendo utilizado nesse sentido. Matéria bruta aí está no sentido de algo sem zelo, sem algo feito sem carinho, enfim, com grosseria, com estupidez, tá? Então, por isso que eles alteraram, lógico, o contexto define aí o sentido. Então, quando ele fala aqui que a matéria se refere ao substrato é a base, é o fundamento, é lá o elemento inicial da democracia. Não nesse contexto, tanto é que ele é o elemento transformado. Matéria bruta não é o original, é no que se tornou a democracia, ou seja, nesse contexto, matéria bruta tem um sentido que é diferente daquele que geralmente se utiliza para essa expressão. Né? Então ele tinha um significado original, mas que o autor não usa nesse sentido. Ele usa no sentido de algo transformado, em que ele se tornou. Legal? Por fim, o item 4. Para seguir a linha de argumentação do autor, as reticências inseridas após o período transformou-se na ação de poderiam ser completadas, por exemplo, com a Declaração dos Direitos do Homem. Lógico que não, cara. Quando se fala... Ele está dando exemplo do quê? Das transformações sofridas pela democracia. A democracia como algo original, como algo teórico, algo lindo, mas foi se transformando em algo grosseiro, bruto, semi-anárquico. Né? Essa democracia, como ele chama aqui também, essa democracia parlamentar, o sistema autocrático, certo? Então, o exemplo que serviria transformou-se na ação, por exemplo, de um país qualquer em que a democracia dá demonstrações de autoritarismo. Enfim, não, justamente não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração linda, democrática, que tenta melhorar a vida de todos. E é exatamente isso aqui bate não com que a democracia foi transformada, mas com aquilo que foi idealizado. Justamente o oposto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo da idealização, da utopia do que seria a democracia. Mas aqui o que ele está procurando aqui, né? Essa transformou-se numa ação de quê? De algo que se transformou em algo ruim, não algo autoritário, fora dos ideais democráticos. Então, poderia dar um exemplo de algum país em que, em nome, por exemplo, em nome da democracia, acaba utilizando uma censura violenta, enfim. Aí você pode ver vários exemplos concretos em vários países de que onde a democracia onde se fizeram muitas coisas autoritárias em nome da democracia. Então, o item 4 é errado. Beleza, pessoal? Maravilha. Daqui a pouquinho, né? Continuem conosco aqui. Nós vamos corrigir aí mais questões. Valeu?